e ele não fez, ele insistiu no Zé Rafael. Então, essa é a crítica. Mas é uma crítica ao Tem Abel coisas dele. baseado em cima de resultados que ele mesmo já apresentou, entendeu? Em cima da capacidade de que a gente sabe que ele pode fazer muito pelo Palmeiras, que ele é o motor desse Palmeiras, sabe? Então é baseado nisso que a gente Tem coisas do Abel. Porque ele não faz um bom trabalho, muito longe disso. Tem coisas do Abel, mas não só. Eu acho, por exemplo, Patrick de Paula em condição não pode ser reserva desse time. Nunca. Mas se você pegar o Danilo que jogou na Argentina e o Danilo que jogou aqui, você vai ver uma diferença que não se justifica. Quer dizer, joga como se estivesse em casa na Argentina e em casa joga menos do que jogou na Argentina. Isso também não está no controle do técnico. Agora, eu concordo que ele tinha, principalmente no Mundial. No caso do Mundial, ele tinha que jogar mais o jogo. Ele não podia deixar o tempo passar. Aliás, ultimamente, tem muito técnico deixando o tempo passar. Foi ele, foi o Abelão agora no jogo com o Atlético Paranaense no Brasileiro e foi o Rogério Ceni também no jogo com o Bragantino. Eu acho que os técnicos têm que jogar mais. Tá aí o Zinho, que teve técnicos que jogavam, um deles era o Vanderlei Luxemburgo, que era um cara que mexia o jogo, jogava junto. Eu não tô vendo os técnicos fazerem isso hoje. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que cobrar dele, sim. Não tá vendo o Abel fazer isso, Zinho? Olha, eu tava aqui mais em silêncio, né, escutando os companheiros, porque eu tava discordando totalmente. Eu tava discordando totalmente. É mesmo? Né? Não enxergo. Fala, meu filho. Estou enxergando. Não enxergo. Não enxergo dessa forma. Acho que uma cobrança exagerada em cima do Abel. Né? Eu tenho que lembrar que esse treinador chegou agora, há pouco tempo. Né? Ele consegue uma conquista espetacular, né? Uma Libertadores que não vinha desde 99. Título importantíssimo, um peso enorme. Né? O torcedor palmeirense está em êxtase, está vibrando muito. Né? Como eu falei, me decepcionei com a atuação contra o Tigres. Mas terra arrasada? O Abel faz um trabalho ruim? O Abel escalou errado? Ninguém falou isso aqui, Zinho. Você me desculpa. Escalou errado e falou. Aqui ninguém. Não, escalar errado eu falei. Ninguém falou em terra arrasada ou trabalho ruim. Deixa eu completar. Pra mim, o trabalho nota 8 não é trabalho ruim. E nem terra arrasada. Eu fiquei em silêncio e esperei você falar. Você falou que ele não repetiu a formação. Patrick de Paula ficou com uma contusão na posterior por mais de quase 2 semanas. Fisicamente, ele não tem condições, e é nítido isso, para jogar o tempo todo. Está num processo de recuperar essa parte física, clínica. Para um jogo tão decisivo, o treinador ele estuda tudo isso no elenco, conversa com o departamento médico, fala com a fisioterapia e enxerga como está o atleta para ver se ele tem condição para entrar num jogo como esse. Eu acho que assim, o Danilo e o Gabriel Menino estão jogando todos os jogos. O único que não jogou desse meio-campo, falado até pelo Facincani, foi o Patrick de Paula, que muito tempo foi por contusão. E, normalmente, o atleta vai voltando, vai ganhando um ritmo, vai ganhando uma condição, até ter uma confiança dentro do elenco. Um elenco que o forte do Palmeiras, para mim, é o conjunto. Individualmente, eu não vejo nenhum jogador que ele é o grande protagonista do time. Não. É a força desse conjunto e o Abel tem destacado isso. Ele tem falado isso e foi elogiado por todos por essa maneira dele tratar o grupo dele. Então, assim, eu acho que assim, foi esse jogo que realmente ele poderia ousar mais quando enxergou a partida. Como o professor falou, aí eu concordo. Né? Ele poderia estudar olhando esse jogo. O grande reparo que eu faço é esse. O Quiñones está arrebentando pelo lado esquerdo, está ganhando os duelos contra o Marcos Rocha. O que eu posso fazer para anular isso e ganhar uma ofensividade por esse lado? Coisa que ele fez contra o River, que ele começou tomando sufoco na Argentina. O primeiro grande lance do jogo foi do Carrascal. E o Everton fez um milagre, uma defesaça. Mas o Palmeiras estava... Contra o River ele jogou o jogo, né, Zinho? Aí ele estudou... Contra o River ele jogou o jogo. A minha crítica para ele nesse jogo foi essa. Não é nem da formação, do início da escalação, porque é um time que jogou muitas vezes e conquistou também, ganhou. Né? Então, assim, oscila. Mas todos os jogadores oscilaram
nessa temporada aí do Abel. Agora, eu acho que nesse jogo eu tenho analisado e criticado e cobrado e fiquei decepcionado, porque eu acho que o Palmeiras poderia jogar mais, independente de quem entrasse para jogar, porque esse elenco já demonstrou, todos eles, que podem jogar mais do que jogou. E foram surpreendidos por um time muito bem ajustado, com peças que individualmente estavam fazendo a diferença. Volto a citar Pizarro e o Rafael Carioca no meio ali. Aí eu concordo com o Facicani, tinha que ter uma pressão maior neles. E o Quinones deitando e rolando pelo lado esquerdo, com um atacante que não era atacante, né? O Ginac, ele saía, e quando ele saía, ele não precisava dos 3 zagueiros que ele quis montar com o Marcos Rocha. Aí faltou essa leitura dele rápida e ele ter atitude para fazer o Palmeiras se recuperar dentro do jogo, coisa que não aconteceu. E eu também discordo da parte que falou que faltou vontade. Eu acho que não foi vontade. Os caras correram, suaram, foram desorganizados. Faltou inspiração, né? Faltou ousadia. Vontade, acho que não é a palavra. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí. O Facicani deu nota 8 pro Abel. Ele fez algumas críticas, mas deu nota 8. Porque ele tirou aí 2 jogos aí, 2 pontos do Mundial. Qual é a sua nota pro trabalho do Abel, Ivana? Eu acho que 8, eu concordo com o professor. 8 é uma nota muito baixa. Eu concordo com o Zinho que as Muito baixo, 8? Não tá bom? Eu acho, porque eu acho que Não, para o trabalho que o Abel vem desempenhando, eu acho que tem que ser mais do que 8. Um 8,7, quase 9, vamos lá. Eu acho que seria isso. Por quê? Porque as críticas, eu acho que o Zinho interpretou que foi muito pesada. E eu quero colocar que não é muito pesada. Eu sou muito favorável ao trabalho do Abel. Eu critico exatamente o que ele colocou, que ele não mexeu quando ele deveria ter mexido, porque o time do Palmeiras não estava correspondendo o que ele colocou em campo. Eu não questionei a entrada do Zé Rafael no momento da escalação. Poderia ter colocado outra formação? Poderia, porque o Palmeiras tem elenco para isso. E várias formações já começaram o jogo. E daria para o Abel ter começado com outra formação. Não questionei a princípio. Eu questionei quando o jogador não correspondeu durante o primeiro tempo e no intervalo o Abel não mexeu. A gente está falando mais ou menos a mesma coisa, mas de intensidades diferentes, que eu acho que é compreensível. Cada um tem a sua percepção. Em relação à vontade é exatamente de ter, junto com a tranquilidade, e conseguir colocar em campo o que eles sabem, sabe? O que eles já demonstraram. Uma tranquilidade maior para conseguir transformar essa vontade num jogo que o Palmeiras tem, que é de intensidade. E o Palmeiras não demonstrou essa intensidade. E eu acho que faltou, eu acho que deixou a desejar exatamente pelas apresentações anteriores. O Palmeiras é péssimo? Muito longe disso. Muito longe disso. Só que tinha condições e plenas condições de ter vencido o Tigres. É essa decepção que fica. E agora, para o Al-Ahly, tem a obrigação de ganhar esse terceiro lugar para ir com mais tranquilidade para a disputa da final da Copa do Brasil. E se perder a Copa do Brasil, não vai ser uma temporada perdida. O Palmeiras conquistou a Libertadores, conquistou o Campeonato Paulista numa temporada completamente atípica. E eu acho sim que essa montanha-russa pode ser muito em função desse calendário que já é louco e ficou completamente louco com essa pandemia. Entendeu? Não dá para o Palmeiras chegar numa reta final de 3 competições, 4 com o Mundial, e ficar bem todos os jogos, sabe? É muito difícil, apesar de ter um grande elenco. Mas sim, ficou faltando, tem faltado algumas coisas que eu acho que não pode faltar contra o Al-Ahly. Mas não é para crucificar o Abel. Muito longe disso. Então, esse é um ponto legal. Não é para crucificar o Abel, né? E agora, bom, vai ter o trocadilho, o professor adora essas coisas, né? Aí a gente lembra de Jorge Jesus, né? Jesus crucificar, calma, professor, calma, que essa foi Abel é bíblico também, hein? Essa Abel foi também sem é bíblico. Querer. É bíblico, mas essa foi sem querer, sem querer. É porque é o seguinte... Te dei o gancho, hein? Jorge... Você deu um gancho maravilhoso, Ivana, não foi nada armado aqui, foi um gancho maravilhoso. É agora, é agora. O negócio é o seguinte... O Abel chegou aí tem 90 dias, 90 e poucos dias.
E ele já demonstrou coisas interessantes no Palmeiras. Tem muita crítica, é verdade. O final da Libertadores foi um jogo... 90 dias para casar. O jogo contra o Tigres não foi bom também. Mas o cara conquistou a Libertadores. O Jorge Jesus, ele chegou no Flamengo e ele, em menos de 6 meses, né? Foi em julho, foi na parada ali da Copa América e tudo. Ele armou teve uma dificuldade inicial ali, normal, e depois a coisa engrenou e o Flamengo foi muito bem, ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Abel pode ganhar mais um título, ele pode ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, né? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, porque eu vejo muita porrada, tô vendo muita porrada no Abel, não necessariamente aqui no programa, tá? Mas eu tô vendo muito, de várias partes, e com o Jorge Jesus, a coisa era diferente. Outras torcidas, empresas, Jorge Jesus, olha que fantástico e tudo, etc. Por que o tratamento é diferente? Eu tenho percebido isso, conversado com pessoas, por que o tratamento tem sido diferente, ô professor? Não, são 2 times diferentes, né? A gente não falou de montanha-russa do time do Jesus. A gente falou de um começo, talvez até hesitante, né? Naquele jogo no Equador, mas depois o Flamengo decola. Teve a eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, isso, né? Teve aquele começo, 3-0 para o Bahia, então, depois a coisa foi. Mas dentro do começo do trabalho, depois a coisa decola. O Palmeiras, eu acho que essa questão do Mundial para o Palmeiras bate mais forte. Não só para o palmeirense, mas para o adversário do Palmeiras. A gente estava falando aqui, não, logo o palmeirense esquece o Mundial. O problema é que o adversário azucrina com essa história do Mundial. E no mundo que a gente vive hoje, principalmente em tempos de pandemia, isso tem um peso muito grande, né? Então, mas basicamente o trabalho do Jesus, ele decolou e nunca mais foi contestado. O do Abel tem essa montanha-russa que o Facincani falou, e aí cabem interpretações. A minha interpretação é que o principal ele atingiu.